Então, boa noite a todas e todas. Eu dou início a esse nosso evento de hoje, essa aula magna de 2021 da EMERGE, com uma brevíssima apresentação. Eu sou a desembargadora Cristina Gaulia, sou a diretora-geral da EMERGE para o biênio 2021-2023 e é com imensa alegria que eu saúdo todos os presentes, alunas e alunos, professoras e professores, colaboradoras e colaboradores, nesse início oficial do ano letivo da nossa Escola de Magistratura do Estado do Rio de Janeiro. E, ao mesmo tempo, eu gostaria de apresentar a professora e desembargadora Patrícia Serra, que, ao meu lado, estará à frente da coordenação da nova Comissão Pedagógica de Ensino, a COPEM, da Escola de Magistratura. E será responsável, juntamente com a professora doutora Ana Paula Delgado, ambas doutoras em Direito, é preciso que eu sublinhe, pela organização dos cursos preparatórios dos CPs da EMERGE, pela inovação das metodologias pedagógicas, e nós vamos ter muitas inovações, pela avaliação e acompanhamento das disciplinas em sala de aula e o papel e a forma como o corpo docente também ministra as aulas, bem como haverá portas abertas por parte de ambas, e também a minha porta estará sempre aberta, as sugestões, críticas, reflexões de todo o corpo docente e do corpo discente, para sempre pensarmos melhorias e, principalmente, modernizarmos as nossas práticas de ensino. Ainda ao lado dessas duas professoras comprometidas com o padrão de excelência da nossa Escola de Magistratura do Rio de Janeiro, está também a Luísa Castro, que é ex-aluna da Escola de Magistratura do Rio de Janeiro, mestra e doutoranda pela Universidade Federal Fluminense, com larga experiência na gestão de processos judiciais e administrativos. Então, essas 4 mulheres, eu, Patrícia, Luísa e Ana Paula, estaremos sempre disponíveis para alunos e professores. Nos procurem sempre que precisarem e que tiverem boas sugestões ou críticas. Feitas essas necessárias apresentações preliminares, eu tomo ainda a liberdade de citar Edgar Morin, sociólogo e filósofo francês, que do alto dos seus 100 anos, e eu friso, 100 anos de idade, tornou-se um guru do pensamento complexo com sua extensa obra transdisciplinar. Morin refere, utilizando uma ferramenta pedagógica extremamente eficiente, principalmente quando se trata do ato de refletir, ele usa perguntas. Então, Morin pergunta: se vivemos em um mundo complexo e interligado, e milhares de novas informações nos chegam a toda hora e nos fazem mudar de planos, mudar de rumos, mudar de caminhos, por que as escolas ainda teimam em ensinar certezas e conhecimentos que parecem únicos e absolutos? E com base nessa questão posta pelo sociólogo e professor francês, que nessa gestão vamos procurar novos rumos de forma e de fundo na administração pedagógica da EMERGE. Primeiro, vamos introduzir paulatinamente o ensino à distância, através de plataforma EAD. Na EMERGE, nós vamos usar a plataforma Moodle, uma fórmula interativa de gestão do conhecimento que coloca alunos e professores lado a lado numa formulação integrada de ensino-aprendizagem, aprendizagem e ensino. Ou seja, professores e alunos, alunos e professores reciprocamente trocando experiências pedagógicas no processo
do ensino e do aprendizado. Morin estabelece alguns saberes que são necessários, segundo ele, para uma melhor educação com vistas ao futuro, sendo os dois primeiros saberes exatamente estes: uma mudança de modelos que permita chegar-se ao conhecimento pertinente, é tudo o que importa hoje, o conhecimento pertinente, sem as cegueiras do conhecimento tradicional, posto e imposto pelas formulações tradicionais e conservadoras do ensino-aprendizagem, e, além disso, ainda teremos na EMERGE um modelo de intensificação, um modelo de imersão para aprofundamento do ensino que estamos disponibilizando para os nossos alunos. Então, fórmulas tradicionais não terão mais lugar, pouco a pouco, na nossa escola de magistratura. Em segundo lugar, é preciso ensinar a condição humana, a compreensão de que não há modelos únicos de vida, assim como não há, tampouco, pessoas únicas, modos únicos de pensar e maneiras únicas de estar no mundo. Nesse momento, vale dizer, para exemplificar, que aulas magnas, correntemente, são preleções feitas por um ou por uma professora, por um professor ou por uma professora, mas a EMERGE busca apontar hoje que a diversidade, a complexidade, as incertezas, as lacunas, as dores, as diversidades do mundo contemporâneo pós-pandemia, e aqui eu abro um parênteses e vou parafrasear Eric Hobsbawm, quando ele, na sua A Era dos Extremos, diz que o século XX começou em 1914, a partir da Primeira Guerra Mundial. Eu ousaria dizer que o século XXI, na verdade, começou no ano de 2020, com a pandemia. Então, assim como Eric Hobsbawm faz essa inovação na contagem do tempo, é também preciso trazer para dentro das escolas, principalmente escolas da natureza das escolas de magistratura, vários professores e professoras que, como Adilson Moreira, Lívia Santana Vaz, Lívia Cáceres e André Nicoliti, tratem da condição humana, também do racismo, do preconceito e, principalmente, de uma ética nova do gênero humano. Sob diversos ângulos, por isso os quatro, por isso 2 mulheres e 2 homens, porque diversos são os ângulos, porque diversos devem ser os olhares, porque diferentes são os loci onde todos nós estamos. Então, o feminino negro é diferente do masculino negro, e ambos são diferentes dessa sociedade plurirracial que é a brasileira. Por fim, para que eu passe a palavra aos nossos convidados, acadêmicos, juristas e professores, vale ainda ressaltar que um direito melhor, uma magistratura melhor, uma advocacia, um Ministério Público e uma defensoria pública melhor se faz quando os espaços de poder dão voz às minorias, ampliando as formas de compreensão sobre nossa identidade humana e terrena. E com isso, eu vou passar a palavra, em primeiro lugar, à professora e promotora de justiça, doutoranda em Ciências Jurídico-Políticas da Universidade de Lisboa e mestre em Direito Público da Universidade Federal da Bahia, Lívia Santana Vaz. Lívia, por favor, o espaço é seu. Bom, muito boa noite a todas, a todos, a todes. É com muita alegria que eu aceitei esse convite para estar aqui nessa aula magna da EMERGE, ao lado de pessoas que eu estimo tanto, né, intelectuais negros e negras que eu estimo tanto, o doutor André Nicoliti, a doutora Lívia Cáceres, o professor doutor Adilson Moreira. E queria dizer, doutora Gáulia, doutora desembargadora Gáulia, da inovação que é esse momento. Eu, como estudante de direito, mas também como profissional do sistema de justiça, nunca tive a chance de ter uma aula inaugural
ministrada por profissionais, juristas negros e negras. Isso é muito importante, né? Isso traz uma ruptura com o que é, infelizmente, ainda o nosso sistema de justiça brancocêntrico e androcêntrico. Então, meus parabéns e, de fato, que seja o início aí de uma longa caminhada de sucesso e de insurgências também epistemológicas dentro da Emerge, nessa sua jornada que começa agora, né? Então, dito isso, eu queria iniciar minha fala com perguntas provocativas, eu diria. Acho que trarei mais reflexões e provocações do que conclusões, né? Para quem está ouvindo aqui, quantos juízes negros você conhece? Quantas defensoras públicas negras já lhe atenderam ou atenderam alguém que você conhece na Defensoria Pública? Eu me lembro de uma fala da própria Lívia Cáceres, quando ela diz a Defensoria Pública, e aí eu amplio o sistema de justiça, o Ministério Público não tem rosto de gente, né? Não tem cheiro de povo e não gosta do povo. Essa é a verdade do nosso sistema de justiça, que reproduz racismo institucional, que é uma das esferas das instituições públicas no Brasil que mais reproduzem racismo institucional, não só nos seus quadros, mas também na forma como produz ou pretende produzir justiça. E quando nós falamos numa sociedade efetivamente democrática, num Estado democrático de direito, as instituições públicas e privadas deveriam refletir minimamente a diversidade étnico-racial da sua população. E isso não acontece no sistema de justiça. Nós podemos ver isso a olho nu. Não precisaríamos até de dados, embora os dados sejam muito importantes para reconhecermos essa realidade e começarmos a modificá-la, a desconstruí-la. O CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, tem dados importantes sobre isso no perfil sociodemográfico da magistratura brasileira de 2018, quando dá conta de que essa magistratura é composta apenas por 18% de pessoas negras. Se nós trouxermos o olhar interseccional, como bem colocou a desembargadora Gáulia, a situação é ainda pior. Mulheres negras ocupam apenas 6% dos cargos na magistratura brasileira. E qual é o reflexo que isso tem na forma como esse sistema de justiça oferece a justiça, constrói a justiça para o jurisdicionado? Se eu falar em Ministério Público, a parte que aqui me cabe como promotora de justiça, nós sequer temos dados. Nós não sabemos quantas pessoas negras ocupam cargos como membros do Ministério Público. Mulheres negras, muito menos. E a ausência de dado é algo sintomático. Como reconhecer uma realidade sem dados e como enfrentá-la sem reconhecê-la? Eu quero lembrar aqui uma fala de Maria Lúcia, que foi coordenadora nacional do movimento de pessoas em situação de rua, uma querida amiga que se foi em 2018, que ela dizia o seguinte: pessoas em situação de rua não são contabilizadas pelo Estado. E aquilo que não é contado é invisível. E aquilo que é invisível não tem direitos. Como, então, continuar a lidar com um sistema de justiça, com um Ministério Público que não olha para as pessoas negras que compõem ou deixam de compor seus quadros? Nós estamos falando de uma subrepresentação, quase ausência de pessoas negras nesses espaços. E isso se espalha por todos os espaços de poder e decisão. Para a academia, para o poder executivo, para o poder legislativo, e tem uma implicância direta na forma como nós produzimos e reproduzimos as desigualdades do nosso país, em especial a desigualdade racial. Nós precisamos trazer a questão racial para o centro da discussão. Nós estamos há mais de 130 anos da Lei Áurea, a lei que formaliza a abolição da escravatura no Brasil. Eu digo formaliza porque não concretiza, nunca concretizou, não concretizou ainda. E mesmo depois de tanto tempo, o fator raça segue sendo primordial, determinante das vidas das pessoas no Brasil, desde o nascimento até a morte. Se eu falar em mortalidade infantil, as crianças negras são as maiores vítimas. Se eu falar em mortalidade materna, são as mulheres negras. Violência obstétrica, violência doméstica familiar, violência sexual, feminicídios, mulheres negras. Se eu falar no genocídio da juventude negra, no encarceramento em massa, são os jovens negros que mais são vitimados. E se nós tratarmos aqui da expectativa de vida, em todos os estados da Federação Brasileira, pessoas negras vivem menos
do que pessoas brancas. Então, é um fator determinante, diz quem vive e diz quem morre no nosso país. Então, esse sistema de justiça, ele foi reconhecido pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos como um sistema de justiça institucionalmente racista. Não se está falando aqui das pessoas, mas da instituição. Só que essa instituição é formada por pessoas que precisam enxergar essa realidade para pretender começar a modificá-la. E é esse sistema de justiça para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos que, de um lado, traz impunidade para os casos de racismo. Nos casos em que as pessoas negras são vítimas, efetivamente, o processo não anda, há impunidade, há absolvição, se esse processo chega até o fim, né? Eu tenho uma experiência de 6 anos na Promotoria de Justiça de Combate ao Racismo, e das mais de 50 denúncias que eu ofereci, apenas uma teve uma condenação. Chegou a uma conclusão com uma condenação, as outras todas estão ainda em andamento. Nesses 6 anos, então não se dá prioridade alguma quando a pessoa negra está sentada ali como vítima num processo criminal. Mas quando essa pessoa negra, ela é investigada, ela é ré, ela é processada de algum modo pelo Estado, esses processos costumam funcionar peremptoriamente. E aí a gente precisa falar de necropolítica. No Brasil, a necropolítica, essa noção trazida por Achille Mbembe, ela tem um sujeito-alvo, que é o sujeito negro. Essa necropolítica é a forma que o Estado se organiza para produzir a morte, cria um estado de exceção e cria inimigos ficcionais para que haja a justificativa para a produção dessa morte. E a necropolítica no Brasil é uma necropolítica anti-negro, que eu diria que tem 3 braços, principalmente. Primeiro, o genocídio da juventude negra. Segundo, o encarceramento em massa. E terceiro, o epistemicídio. E nessas 3 esferas de execução da necropolítica brasileira, o sistema de justiça tem funcionado como um braço importante. O Ministério Público tem funcionado como um braço importante. O genocídio da juventude negra, nós sabemos, os autos de resistência, que hoje não ganham mais essa nomenclatura, mas que acabam tendo as mesmas consecuções, os mesmos resultados, cerca de 90% desses casos de mortes de jovens negros em suposto confronto com a polícia, ou seja, a violência policial letal, cerca de 90% desses casos são arquivados peremptoriamente, sem nenhuma diligência realizada. Tendo em vista esse tipo de atuação ou de omissão institucional, o Conselho Nacional do Ministério Público editou uma resolução, a Resolução 201 de 2019, que determina, com base no caso Nova Brasília, da Corte Interamericana de Direitos Humanos, que o promotor de justiça, na sua investigação, seja ela uma investigação do próprio Ministério Público, um procedimento investigatório criminal, ou uma investigação da polícia, que ele não arquive esse procedimento investigatório sem adotar diligências para elucidar o caso. E mais uma previsão importantíssima dessa resolução é que o Ministério Público garanta o direito das famílias e das vítimas de participarem ativamente de toda a investigação. Nós sabemos, quem trabalha na ponta com esse tipo de investigação, com o controle externo da atividade policial, sabe que é muito difícil encontrar testemunhas e que muitas vezes são as famílias mesmo que dão conta ali de colaborar com as investigações. Só que esse tipo de resolução, infelizmente, não consegue chegar na ponta. Nós não temos conseguido fazer com que essa resolução do Conselho Nacional do Ministério Público realmente seja aplicada na prática pelos membros do Ministério Público. Portanto, o genocídio da juventude negra, nós temos um débito enorme com a juventude negra e com o povo negro desse país, o sistema de justiça e o Ministério Público, por não estarmos de fato atuando em relação a esse genocídio, por o Ministério Público não estar de fato atuando como deveria no controle externo da atividade policial. O segundo grande braço dessa necropolítica é o encarceramento em massa. O encarceramento em massa que usa como fundamento, como justificativa, a política antidrogas, né? Quando a gente sabe, a Michelle Alexander, o Dudu Ribeiro, que trabalham com esse tema, afirmam isso. Não existe política anti-coisas, existe política anti-pessoas. E essa política supostamente antidrogas, ela atinge a população negra. A população negra que está encarcerada em massa no nosso país e, de alguns anos para cá, mulheres negras em especial, elas têm sido capturadas, essa morte social, que também é uma necropolítica, porque a necropolítica não se limita à morte física, né?
tem atingido essas pessoas com prioridade. E aí a gente pode discutir, pelo menos tentar aqui delinear o artigo 28, por exemplo, da lei antidrogas, quando ele diz que o magistrado levará em consideração, no momento de definir quem é o usuário e, portanto, quem é traficante, levará em consideração alguns dados, alguns elementos, as condições subjetivas, o local do crime e a quantidade da droga. Não se diz que quantidade é essa, mas fala que a quantidade da droga deve ser levada em consideração. Pois nós sabemos, temos dados da revista Exame, que estudou processos de condenação por tráfico de drogas, especialmente maconha, em São Paulo, que dão conta que um homem negro condenado por tráfico de maconha, ele está portando, em média, 145 gramas da substância. Mas um homem branco, para ser condenado por tráfico de maconha, ele está portando, em média, 1,14 kg da substância, 1,14 kg. Vejam como atua essa seletividade racial no sistema penal e a forma como nós, ao não reconhecermos como promotores de justiça, como defensores públicos, como magistrados, essas vicissitudes, essas questões, essa filtragem racial, como nós reproduzimos esse racismo institucional na nossa atuação finalística também. E, por fim, o terceiro grande braço dessa necropolítica é justamente o epistemicídio, que a desembargadora Gáulia mencionou na sua fala inicial. Esse epistemicídio que mata, que assassina vários saberes no nosso país. Quanto saber não tem num terreiro de candomblé, numa comunidade quilombola, nas comunidades tradicionais, que nós não só desconsideramos, mas nós apagamos esses conhecimentos, trazendo para o centro do nosso debate, da nossa discussão, dos nossos fundamentos, justamente um saber que se pretende único, que é um saber eurocêntrico e brancocêntrico, né? Que se baseia num suposto sujeito universal, mas que, na verdade, não é universal e não contempla todas as pessoas. Essa encarnação do sujeito universal é, na verdade, um homem branco, heterossexual e cristão. Isso não contempla a diversidade da nossa população. O Ministério Público tem um papel fundamental na luta contra esse epistemicídio a partir da implementação da Lei 10.639, que estabelece a inclusão nos currículos oficiais de ensino da história e cultura africana e afro-brasileira, e também da Lei 11.645, de 2008, que estabelece o mesmo para a cultura e a história indígena. Não se considera nesse país o contributo dos povos negros em diáspora e dos povos indígenas para a formação do nosso conhecimento. Então, o Ministério Público tem esse papel fundamental e também o sistema de justiça como um todo. Eu tenho dito, e já partindo para o final da minha fala, para não me alongar e ouvir um pouco também os meus companheiros de mesa, que estamos aficionados pelo direito criminal, o doutor André Nicolich deve falar um pouco sobre isso. Quando nós falamos em racismo, né, que é quando não funciona o sistema de justiça, quando não funciona o sistema penal, nós temos uma fixação pelo crime de racismo, em combater o racismo apenas como crime. E quando nós fazemos isso, nós estamos nos limitando às condutas interindividuais. Só que o racismo no nosso país ele é estrutural, como bem coloca o professor Silvio Almeida. Ele é estrutural, ele está assentado nas relações de poder. Portanto, não basta combater o racismo como crime. Nós precisamos também atuar na promoção da igualdade racial, no respeito às cotas, na fiscalização às fraudes às cotas raciais. Nós precisamos atuar na responsabilização das instituições públicas e privadas pela reprodução do racismo. E isso nós temos feito muito pouco ou quase nada. Então, há um leque de possibilidades, né? Há um leque de deveres que nós precisamos assumir para efetivamente estarmos à altura da missão constitucional que nos foi entregue pelo Constituinte de 1988 e não temos feito, né? Quantos casos vocês conhecem aqui, por exemplo, de dano moral coletivo pela prática de racismo? O Ministério Público tem a legitimidade, a Defensoria Pública também. Nos casos em que o racismo tem uma grande repercussão social e causa um dano moral coletivo, de ajuizar uma ação civil pública para isso. Conheço um único caso em Sergipe, exitoso, um caso de racismo religioso praticado pelo Estado, pelo município de Sergipe, no caso, pela capital, contra um terreiro de candomblé. Foi invadido esse terreiro, foram apreendidos objetos sagrados e o promotor de justiça ajuizou uma ação civil pública exitosa por dano moral coletivo contra o próprio poder público. Então, é fundamental que nós façamos uso de todas essas ferramentas que a ordem jurídica nos traz
E, para isso, falar da importância também dessa comissão de juristas negros e negras da Câmara dos Deputados, e aqui os 4 componentes da mesa compõem essa comissão, que pretende revisar, ajustar, aperfeiçoar a legislação antirracista no nosso país, para que nós possamos realmente conseguir falar num caminhar, no início de um caminhar pelo sistema de justiça, dessa desconstrução do racismo e da promoção da igualdade racial. Eu queria lembrar que, a semana passada, a Carolina Maria de Jesus, ela foi reconhecida como doutora, né? E foi conferida a honraria de doutora honoris causa pela UFRJ. Mas eu queria dizer que Carolina Maria de Jesus nunca precisou da academia. É a academia que precisa de Maria Carolina de Jesus. É a academia que precisa dela. Assim como eu tenho dito que as mulheres negras, assim como elas, chegaram até onde chegaram no nosso país sem a academia jurídica e sem o sistema de justiça. Portanto, não são essas mulheres que precisam dessas esferas, o contrário, antes é a academia jurídica e o sistema de justiça que precisam das mulheres negras para trazer esse olhar para a diversidade. E eu finalizo, então, com Conceição Evaristo, com um poema curto dela, mas que diz muito sobre o que eu falei aqui, por falar das mães negras e falar também do genocídio da juventude negra, com toda essa escrevivência visceral de Conceição Evaristo. E o poema se chama Filhos na Rua. O banzo renasce em mim. Do negror de meus oceanos, a dor subverge revisitada, esfolando-me a pele, que se alevanta em sóis e luas marcantes de mim, tempo que está aqui. O banzo renasce em mim, e a mulher da aldeia pede e clama na chama negra que lhe queima entre as pernas o desejo de retomar, de recolher para o seu útero terra as sementes que o vento espalhou pelas ruas. Conceição Evaristo. Muito obrigada. Obrigada, professora Lívia Vaz. Foi um prazer enorme ouvi-la. Só arrematando, a parte da escola neste trabalho de desvelamento do racismo pode e precisa ser a pesquisa. Nós criamos uma comissão de publicações e pesquisas, convidamos os professores e as professoras a publicarem conosco na Escola da Magistratura, porque o auditório, a plateia, os nossos alunos, os nossos professores e os nossos juízes, eles leem muita coisa que é publicada pela escola. Então, ideias precisam de um canal de veiculação. E ao lado da seção de publicações, nós temos agora também uma comissão de pesquisas, de modo que queremos que os senhores e as senhoras nos encaminhem propostas de pesquisas. Vamos levantar dados relevantes até para que a comissão, eventualmente, possa trabalhar de uma maneira mais efetiva. Eu passo agora a palavra ao meu colega, juiz de direito André Nicoliti, meu colega aqui no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, é doutor em Direito pela Universidade Católica Portuguesa e mestre em Direito pela Universidade Federal Fluminense. André integra, juntamente com nossos palestrantes e nossas palestrantes, essa recém-criada comissão que a professora Lívia Vaz acabou de mencionar, Comissão de Juristas Negros e Negras da Câmara dos Deputados. Além disso, André é um exímio professor de Direito Penal, ele tem uma pauta garantista que é importante que se coloque nesse momento, e também professor de processo penal. André, por favor. Bem, boa noite a todos, a todas. É uma alegria estar aqui reunido com um grupo fantástico de pessoas. Agradeço o convite da desembargadora Gáulia, que, muito atenta ao contexto mundial, planetário que nós vivemos, inaugura o ano, né, a aula magna, né, da Escola da Magistratura, uma temática tão atual, tão importante como essa. Lívia Cáceres e o professor Adilson já estamos reunidos desde manhã, porque tivemos um trabalho na comissão hoje que nos tomou a manhã inteira, né? E foi muito
profícua a reunião e muito do que Lívia falou aqui nós tratamos lá hoje cedo, de modo que é bom reencontrá-los nessa noite para fecharmos as nossas atividades. Bem, eu primeiramente queria falar desse momento, né? Nós estamos aqui falando basicamente para os alunos da Escola da Magistratura, devem ser jovens entre 23, 22, 23, 24, 27 anos, né, que nutrem o sonho de ingressar nas carreiras jurídicas, destacadamente a magistratura, né, mas não só a magistratura, porque a escola forma profissionais que vão integrar a magistratura, o Ministério Público, as defensorias, as advocacias públicas, as polícias. É uma escola de muita tradição no Rio. Eu, muitas das vezes, falo muito mais para os cursos de aperfeiçoamento dos juízes, né? Tive a honra e a alegria de coordenar por 2 anos o curso de formação, ou seja, aqueles que ingressavam no concurso vinham passar conosco alguns meses para a formação inicial, e era uma experiência fantástica, porque é o momento da gente tratar de alguns temas, e por isso o nome desse encontro de hoje, Saberes Essenciais à Justiça. Tratar de alguns temas importantes sobre o que nós faremos quando estivermos exercendo o poder. Então, uma das primeiras questões que a gente pode suscitar é uma interrogação a cada um de vocês que estão nos ouvindo, de, afinal de contas, o que é justiça? O que é justiça? Suscitar uma reflexão em cada um, né, dos jovens que aqui escutam esse encontro, de perguntar o que é poder. Porque, ao fim e ao cabo, se pretende ingressar no poder judiciário. E é um pouco sobre isso que eu queria falar. Primeiro, trazer para vocês uma noção de que poder não é substantivo. O poder é verbo. E o que eu espero para todos esses alunos, que o dia que ingressarem na magistratura, que sentarem para prestar jurisdição, tenham essa ideia de que poder é verbo e não substantivo. Eu não tenho poder como juiz, né? Eu devo fazer coisas, é um verbo. Eu tenho que promover coisas, promover justiça, administrar justiça. Poder é verbo, não é substantivo. Não é algo que se deva querer ter. Outra coisa é o que se espera de você como juiz. É estar bem. É óbvio que muitos jovens aqui, como eu estava há 21 anos atrás, né, fazendo concurso, e eu pensava, né, obviamente, em sedimentar minha carreira, minha profissão, etc. Mas me lembro que no doutorado eu aprendi uma frase que me marcou, que a gente dizia: o importante não é estar bem, o importante é ser bom. Então, depois que você passa e vira juiz, ou vira promotor de justiça, ou vira defensor público, não podemos nos contentar com o fato de termos status, de termos um salário digno, né? Respeitabilidade. O mais importante, a missão de cada um que integra o sistema de justiça é ser bom. E, para isso, a gente tem que compreender o que é justiça e não cair no fascínio da dogmática, das coisas que vocês vão aprender para instrumentalizar o direito, né? As regras, as hermenêuticas, a dogmática, né? Quando, na verdade, os saberes filosóficos, que hoje fazem parte da formação do magistrado por força das resoluções do CNJ, por força da própria Constituição, até no próprio certame já temos as exigências de matérias, né, humanísticas, é exatamente esse esforço de que se vivenciou um mundo da justiça tecnicista, que domina a dogmática, como se nós servíssemos ao sistema e não à pessoa humana, porque desde que a Constituição, né, inaugurou a dignidade humana como fundamento da República,
ela é que tem que pautar todas as nossas ações. Então, responder o que é justiça, poderíamos elocubrar sobre vários temas, eu trato isso em algumas horas nos nossos cursos, inclusive na escola, né, quando fazemos os módulos de formação, de aperfeiçoamento e formação, mas não há tempo para isso, mas uma palavra simples, né? O consenso histórico e filosófico trazido por Perelman, por exemplo, sobre o que é justiça, é em torno da ideia aristotélica de justiça como igualdade. Não se discute abstratamente, como diz Perelman, e aí você vem desde Aristóteles, John Rawls e tantos outros filósofos, né? Não se discute que abstratamente justiça é igualdade. Concretamente, podemos divergir em função das nossas ideologias, da nossa cultura, das nossas tradições, das nossas religiões, podemos divergir sobre o que é igual ou desigual. Mas sobre essa premissa básica e abstrata do que é justiça, e justiça é igualdade, isso não há dissenso filosófico. Então, esse é o ponto de partida que o juiz deve ter em mente, que o promotor de justiça deve ter em mente. O que o promotor de justiça promove? Ou deve promover? Lei. Não, deve promover justiça. O que o juiz administra? Justiça. E o que é isso? Igualdade. Então, o promotor de justiça tem que promover igualdade, o juiz tem que promover igualdade. Isso desde Aristóteles, repito, até John Rawls. Pois bem, e por que esses saberes que nós estamos provocando aqui ou discutindo são essenciais à justiça? Porque os destinatários dessa justiça na sociedade brasileira são pessoas majoritariamente negras. E aqui um conceito, né? Negros, segundo a lei, né, o Estatuto da Igualdade Racial, população negra é toda aquela que se autodeclara preta ou parda. Toda pessoa que se autodeclara preta ou parda é considerado membro da população negra. Isso é um conceito jurídico. Agora já não tem mais dificuldade para trabalhar a questão das cotas, de como você vai operar isso nos questionamentos, né, nas comissões, né, de heteroidentificação, etc. Enfim, são conceitos importantes. Então, quando a gente fala em população negra, pretos e pardos, né, nós estamos falando da maior parte da população brasileira. Quando nós falamos do sistema carcerário, nós estamos falando majoritariamente, esmagadoramente, de pessoas pretas e pardas, de pessoas negras. Então, não há como entender, por exemplo, o sistema penal sem entender essa realidade. Como Lívia bem destacou, são as pessoas que mais morrem, que mais sofrem violência doméstica, que mais sofrem violência obstétrica, enfim. Então, isso são conhecimentos fáticos extremamente importantes para a gente pensar a justiça, pensar a hermenêutica, como a professora Adilson vai trazer aqui, pensar o acesso à justiça, às leis, os tratados, porque esses são os destinatários da nossa função, esses são os sedentos de justiça. E aí nós precisamos entender um pouco dessa história do Brasil, da história do sistema penal. Por que nós estamos falando dessa questão hoje? Porque nós vivemos um país de 350 anos de escravidão. O que isso significa? Que pessoas como nós, pessoas da nossa cor, tempos atrás, eram vendidas em mercados. As pessoas olhavam os dentes, a altura, a compleição, eram vendidas em mercados. Isso depois de terem sido arrastados em navios, mediante açoite, e chegarem aqui para trabalharem como escravos. E eram vendidos, eram submetidos a açoites. Isso exclusivamente pela cor da pele. E depois de 350 anos, quando as forças do capitalismo não queriam mais mão de obra escrava, porque precisavam promover a mão de obra assalariada, nós tivemos uma pressão econômica para que houvesse, né, somado, obviamente, às lutas abolicionistas, não se nega, mas o fator econômico foi determinante para isso, para que houvesse a abolição.
E aí, o que acontece nesse momento? Ora, agora os negros saem das senzalas e vão ocupar as fábricas, os postos assalariados? Não. Houve uma política pública de importação de mão de obra branca assalariada, né, e a marginalização e controle da população negra ex-escrava. Inclusive, muitos senhores, né, de escravos foram indenizados pelo Estado em função da perda da sua propriedade. Então, nem isso foi absolutamente gratuito ou gerou um prejuízo para os senhores. Muito pelo contrário, o Estado indenizou. Houve discussões jurídicas importantíssimas sobre esse aspecto. E aí os negros, ao invés de arrumarem emprego, foram colocados à própria sorte. Mas havia uma necessidade de capturar esses negros, né, por alguma forma de controle. E qual foi esse mecanismo? O sistema penal, através do processo de encarceramento que começa aí na República. Então, no Império, nós tínhamos a pena de morte debatida em função da necessidade de manter a escravidão. Se vocês forem estudar a história da pena de morte no Brasil, ela está absolutamente vinculada à necessidade de se manter a economia escravagista. Isso está nos debates das comissões prévias do Código Criminal de 1830, né? Então, nós tínhamos toda uma legislação penal inspirada em Becarias, uma Constituição Liberal de 1824, um Código Penal Liberal de 1830, que trazia em seu seio para os negros, e para se manter a questão econômica escravagista, a pena de morte. E esse foi o debate de pena de morte no Brasil, o início dele. Depois, quando se acabou, veio a República, as coisas não mudaram. Abolição e República geraram o início do encarceramento em massa, com a criminalização da capoeira, a criminalização da vadiagem, das religiões, né, o curandeirismo e tantas outras práticas de matriz africana, né, religiosas, que foram criminalizadas naquele período. E aí você vai entender, poxa, por que nós hoje temos 850 mil presos no Brasil? E desses 800 mil presos, a maioria absoluta, a maioria esmagadora é preta e parda. Por que isso? Isso começou agora? Isso é uma coincidência? Isso é uma invenção? Não, isso é uma construção histórica. E aí nós temos que fazer uma opção, como juristas, como magistrados, de nós queremos integrar um poder para estarmos bem, nós queremos integrar um poder para termos status, ou nós queremos integrar um poder para fazer justiça, para sermos bons? E aí nós temos, então, que entrar num debate sobre aquilo que a gente chama de branquitude, do reconhecimento, né, das diversas espécies de branquitude. O que é isso, quando a gente fala em branquitude? Branquitude é um lugar de privilégio que as pessoas brancas possuem. Quando você nasce branco, você já nasce privilegiado. Por quê? Pelas coisas mais simples, né? Você vai ter menos dura da polícia, você vai ter mais facilidade para encontrar maquiagem, né? Outro dia a doutora Lívia foi fazer uma palestra sobre racismo e com a defesa do consumidor. Aí eu perguntava a ela, o que tem a ver racismo com a defesa do consumidor? Ela, é simples. Você vai ver os produtos, né, sobre maquiagem, por exemplo, você não tem uma série de questões que envolvem isso. E eu falei, realmente, eu nunca pensei nisso. Então, quando você vai pensar em branquitude, a pessoa que nasce branca, ela já tem, desde a maquiagem até a dura da polícia, a vida delas é mais fácil. Se duas pessoas de uma favela vão buscar um emprego no shopping, né, de vendedora, a pessoa branca e a pessoa negra, o branco vai ter muito mais chance de empregabilidade, né? Tem muito mais branco na universidade do que pretos. Mesmo com a política afirmativa de cotas. Tem muito mais preto na penitenciária do que brancos. Então, isso é aquilo que a gente chama do privilégio, do lugar privilegiado, né? Do modelo de ser humano que é visto como bom e valioso.
E aí a gente discute aquilo que se diz na academia, né, da branquitude crítica e a branquitude acrítica. O que é isso? São as pessoas brancas que se comportam de duas formas. A branquitude crítica é aquela que diz, realmente há uma desigualdade, precisamos resolver isso. Pelo menos publicamente, ela reconhece as desigualdades, reconhece o racismo, ainda que possa não ter práticas efetivas, né, de transformar, de renunciar seus privilégios, de abrir mão dos seus privilégios em função de uma justiça, de uma igualdade. E existe a branquitude acrítica, que são aquelas pessoas brancas que acham que as pessoas são iguais, que não existe diferença, que isso tudo é mimimi, que isso está na cabeça das pessoas. É o que a gente chama de branquitude acrítica. E eu costumo dizer que existe a branquitude antirracista, ou seja, as pessoas que efetivamente não só reconhecem o racismo, as pessoas que publicamente defendem essa prática, né, de combate ao racismo, e que também efetivamente se pautam a partir desta postura antirracista, né, abrindo mão de seus privilégios, né, reconhecendo a necessidade de afirmar minorias, né, e pautando efetivamente as suas vidas engajadas numa luta antirracista. Então, esse é o panorama que nós temos. Então, primeiro, é importante a gente definir muito bem isso, porque se nós queremos fazer justiça, a primeira coisa que a gente tem que entender é que existe uma profunda, uma absurda desigualdade entre negros e brancos no Brasil, entre mulheres e homens no Brasil. E esse abismo ainda fica maior quando se fala em homens brancos e mulheres negras. São extremos ainda maiores, né, de privilégios e de misérias. Então, se a gente quer integrar o sistema de justiça, é preciso saber que, essencialmente, a transformação da sociedade, aquele valor constitucional que está lá, e que vocês, um dia, quero crer, irão jurar defender a Constituição e as leis, pressupõe defender a criação de uma sociedade justa, fraterna e solidária. E não se cria uma sociedade justa, fraterna e solidária com práticas que são racistas, com práticas que são desiguais, com práticas que são desumanas. Todo juiz, quando ingressa no curso de formação de desembargadora Gáudia, deveria fazer uma aula específica daquele conto O Espelho, de Machado de Assis, para a gente entender como que o poder atua sobre o indivíduo que o exerce. Porque nós sempre estudamos muito o poder sob a ótica daquele que sofre os efeitos do poder, do exercício do poder. Mas Machado de Assis nos dá uma perspectiva muito interessante de como o poder atua sobre o homem que passa a ocupá-lo. Chega um momento no conto em que ele diz, e aí o alfer destrói tudo de humano que existe nele. Eu me vejo muito nesse conto, né? Porque ele era um jovem que entra para as fileiras militares com alta patente aos 25 anos. Né? Eu ingressei na magistratura com 27. Você carregava um livro fazendo prova, etc. No dia seguinte você toma posse, você é excelência. E aquilo mexe com a cabeça, né? O Machado de Assis fala os rapapéis, né? Os tratamentos diferenciados. Aí um jovem de 25, 27 anos começa a ser tratado por excelência, ele começa a acreditar naquilo efetivamente, né? De que ele é excelente demais e de que ele passa a ser até melhor que os outros. E isso é algo que desumaniza. E aí ele perde a capacidade de compreender o ser humano, que é o destinatário da sua função, que é o destinatário do seu poder. Então, o grande desafio, o saber necessário à jurisdição, é não se desviar da ideia de dignidade da pessoa humana, de aprender o que é esse conceito vago e indeterminado, que é a dignidade humana, de saber que poder não é um substantivo, é um verbo, e de que justiça é igualdade. Esses são saberes importantes para a gente compreender como deverá ser a nossa atuação no sistema de justiça criminal e pararmos de acreditarmos em certas fantasias, que a solução é a força, que é o encarceramento, que são as penas recrudescentes, coisas que
há um século já se demonstra, por A mais B, que não funciona, que não é assim, que nós temos que pensar de forma diferenciada e crítica, e não reproduzirmos tecnicamente saberes de modo acrítico, né? Porque isso é manter uma ordem desigual, né, que está aí recrudescida há anos, fazendo algo de muito ruim para a sociedade brasileira. Então, nós temos que ter uma atuação inovadora, transformadora, partindo de novos saberes, de novos conhecimentos. Eu penso que essa consciência sobre a realidade social, né, de perceber que existe sim um privilégio da branquitude, de reconhecer isso e de perceber quais são os mecanismos que nós precisamos ter para transformar isso. Eu, por exemplo, assim, falando de coisas bem práticas, já para encerrar, para ilustrar como isso funciona, acho que foi em 2016, mais ou menos, um pouco antes, agora não me recordo, que não é muito a minha área, o direito do trabalho, mas quando houve a mudança da legislação para que empregadas domésticas pudessem ter fundo de garantia, 13º, férias, uma série de direitos que elas não tinham durante muito tempo, óbvio que isso atingia todos nós que tínhamos empregados domésticos, que nós teríamos que ter mais gastos. Mas aquilo, para mim, foi de uma alegria tão grande, porque emancipava as pessoas, dava a elas direitos que foram negados durante muito tempo. Então, eu tinha que perder certos privilégios de pagar menos, de gastar menos, e festejar essa conquista para o próximo. E na certeza de que essa conquista para o próximo, se eu não pensar nisso por princípio, eu tenho que pensar até por utilitarismo, que isso vai repercutir numa sociedade melhor. E que vai ser bom para mim também. Ainda que eu não acredite nisso por uma questão de justiça, de princípio de justiça. Mas mesmo num pensamento utilitarista, quando eu tenho uma empregada doméstica com seus direitos assegurados, ganhando melhor, podendo dar melhor condições de vida para os seus familiares, isso repercute numa sociedade melhor, que é melhor para todo mundo. Então, é importante a gente entender que quando a minha filha, por exemplo, que estudou em uma escola boa, que teve as melhores escolas que ao alcance dela, diferentemente do filho da minha empregada que estudou numa escola pública, que a minha filha não pode disputar uma vaga em igualdade de condições com o filho da empregada, que ela tem que disputar uma vaga com mais dificuldade. E a filha da minha empregada tem que disputar uma vaga com uma concorrência que esteja mais ou menos no seu mesmo nível de conhecimento, de instrução e de investimento educacional. Porque senão a gente coloca uma pessoa para correr uma corrida de 100 metros com obstáculos e uma outra pessoa disputando a mesma partida com 100 metros livres. E isso não é justo. Isso não é aristotelicamente justo. Agora, nós, classe média e etc., vamos ter que pagar mais as escolas, investir mais, porque a disputa para os nossos filhos vão ser maiores, porque agora você tem reserva de quatro? Sim. Mas se nós não aprendermos a abrir mão dos nossos privilégios, nós nunca vamos viver numa sociedade mais justa, mais igualitária. Então, quando a gente fala disso, de uma branquitude antirracista, a gente quer dizer de uma branquitude que encare uma luta antirracista e que esteja disposta a abrir mão dos seus privilégios em função daquilo que a gente chama de justiça. Muita gente, a professora Gáulia, né, tinha falado, o professor André tem um viés garantista. Viés garantista nada mais é do que um apego desmedido à legalidade, né, ao direito. Não, se a lei diz isso, não tem que ser isso, né? E aí alguém fala assim, mas isso daí vai gerar... Quando a gente fala que é garantista, é uma aposta civilizatória no direito. Eu posso ser um sonhador, talvez o Don Quixote esteja ali atrás por conta disso, né? Eu acredito no direito como um processo civilizatório. E por isso que eu aplico o direito. E acho que não podemos nos afastar dele, custe o que custar. Porque se nós nos afastarmos do direito, nós estamos renunciando a um modelo civilizatório, que é o Estado de Direito, que foi a grande invenção da modernidade.
E eu não sei o que outra coisa nós temos para colocar no lugar disso. Então, é por isso que eu tenho um apreço muito grande às regras do devido processo, às regras do direito, como o único caminho, né, que nós temos de realizar a justiça. E a perspectiva garantista coloca o direito, né, permeado pelos valores da dignidade da pessoa humana. Muito obrigado. Professor André, muito obrigado pelas suas considerações. Só para arrematar, realmente poder é verbo, é um verbo de poder garantir, é um verbo de poder para garantir, garantizar direitos humanos e direitos fundamentais. Então, é realmente uma pró-ação dada a poucos. Então, em função de sermos poucos, temos que efetivamente usar as balizas da lei, como o professor disse ao finalizar a sua fala, porque o direito é uma baliza humanitária. Ela nos garante a nós como juízes e também a nós como cidadãos, né? E essas coisas sobre as quais nós nunca pensamos antes é que precisamos passar a pensar coletivamente. É preciso que nos unamos mais de forma coletiva, comunitária, para que consigamos, então, ouvir todas essas coisas sobre as quais nós nunca pensamos, né? Esses desequilíbrios de lugares sociais, essas desigualdades subliminares que a gente não enxerga, né? E principalmente as palavras, os sorrisos, as fórmulas de humilhação humorísticas, que eu acho sobre isso o professor Adilson, que eu vou apresentar agora, vai nos esclarecer melhor. O doutor Adilson Moreira é doutor e mestre em Direito Constitucional pelas universidades de Harvard e pela Federal de Minas Gerais. Escritor, aplaudido e reconhecidamente brilhante, escreveu o livro O Racismo Recreativo, uma muito pertinente tradução de estereótipos, estigmas e preconceitos que a sociedade brasileira ainda hoje e diariamente, às vezes me deixa surpresa, isso me deixa muito perplexa, como dia após dia nós somos todos, enquanto sociedade, capazes de naturalizar essas fórmulas estereotipadas de rir do outro e da outra. Precisamos visibilizar isso melhor. Eu acho que livros escritos e falas, aulas e encontros com pessoas do naipe do professor Adilson José Moreira são absolutamente essenciais. Por favor, professor Adilson, o momento é seu. Bom, boa noite para todas e todos. Em primeiro lugar, eu quero agradecer o convite para participar deste evento. Saúdo a Emerge na pessoa da desembargadora Cristina Tereza. Minhas saudações também aos alunos e alunas da Emerge e um abraço aos panelistas, pessoas pelas quais eu tenho a maior admiração. Eu quero começar a minha fala citando dois casos, duas decisões recentes. Um sobre injúria racial, outro sobre ações afirmativas. Bem, quais são os fatos do primeiro caso? Uma mulher negra, funcionária de um restaurante, foi a um supermercado comprar frutas e verduras para o local no qual ela trabalhava. Ela foi ao restaurante, escolheu o que ela queria comprar, e quando ela estava na fila para pagar os produtos, uma mulher desconhecida aproximou-se dela e disse: "A senhora deve ter muitos macaquinhos em casa, porque a senhora está comprando muitas bananas." Esta senhora era uma mulher negra e ela
percebeu que tinha sido vítima do crime de injúria racial. Ela chamou a polícia, esta senhora branca foi presa, depois processada por injúria racial, condenada em primeira instância, mas os advogados recorreram e o Tribunal de Justiça de São Paulo a absolveu, utilizando o seguinte argumento. O crime de injúria racial, o crime de injúria é um crime contra a honra que pressupõe, não é, algum tipo de mensagem, de fala que atenta contra a honra e o decoro de alguém. E há a injúria racial, que é um tipo de injúria qualificada, mais grave, portanto, porque utiliza algo, não é um critério que é especialmente danoso, como, por exemplo, a raça. Bem, o juiz argumentou que este crime não poderia ser caracterizado no caso. Isso porque a injúria exige um dolo. A injúria exige a intenção de ofender, ou seja, o ânimos injuriante. E, segundo o desembargador, o elemento subjetivo do tipo penal estava ausente, porque esta senhora branca não quis ofender a honra e o decoro, o sentimento de honra dessa pessoa, porque fez uma brincadeira fez um comentário em tom jocoso. O desembargador argumentou, na verdade, que esta mulher branca estava querendo se aproximar, da vítima de uma maneira amistosa e, portanto, utilizou, a piada. E o desembargador disse mais. Ele disse para a vítima que ela não deveria ser tão sensível, porque senão ela não conseguiria sobreviver na sociedade brasileira. O segundo caso é uma decisão recente de um caso envolvendo ações afirmativas. Bom, era um pedido de... era uma ação que exigia a inclusão do candidato entre as pessoas aprovadas, porque, alegou ele, se não houvesse ações afirmativas, ele seria aprovado no concurso do vestibular para a Universidade de Santa Catarina. Bem, o juiz argumentou o seguinte, que o juiz deferiu o pedido, exigindo que a universidade o matriculasse, e, apesar da decisão do Supremo Tribunal Federal, reconhecendo a legalidade de ações afirmativas, ele disse que nós precisamos estar atentos às consequências desse tipo de política pública. E uma delas é a dissensão social. Primeiro, a dissensão social, o conflito que pode haver entre pessoas negras e brancas. Segundo, ações afirmativas, afirmou o juiz, promovem a racialização do Brasil, da nação. Compromete a imagem internacional do Brasil e, portanto, elas deveriam ser abolidas. Bem, essas duas decisões, as argumentações desenvolvidas nessas decisões, levantam algumas questões importantes. A primeira delas é a seguinte: no caso relacionado com injúria racial, o que é o humor? Qual é a função do humor? De que maneira o humor racista, no caso, impacta a vida de pessoas negras? Não apenas desta mulher que foi vítima desse crime de injúria, mas a comunidade negra como um todo. Se o crime de injúria racial tem como objetivo proteger a respeitabilidade social, por que o juiz chegou à conclusão que ele a
essa mulher branca não tinha a intenção de ofender. Porque o juiz privilegiou a intenção da mulher branca e não o impacto que o racismo, não é que fala dessa natureza, pode ter na vida de uma pessoa branca. Porque, de que forma nós, que somos juízes, devemos interpretar normas jurídicas, como por exemplo, essa que classifica o crime de injúria racial como um crime que exige a configuração lá do elemento subjetivo do tipo penal. Se isso não existir, o crime não está caracterizado. Nós devemos analisar esta norma a partir do que as palavras expressam, ou essa norma deve ser analisada dentro desse contexto mais amplo, dentro dessas questões que eu coloquei, como, por exemplo, a ideia de dignidade humana. Porque os crimes contra a honra procuram proteger a respeitabilidade individual. Ou seja, procura proteger a honra individual. Mas o caso coloca outra questão. A ideia de honra tem uma dimensão apenas individual ou também coletiva? Quando nós estamos analisando casos de racismo, e mais especificamente de injúria racial, quando nós estamos analisando casos que envolvem o humor racista, nós devemos nos preocupar apenas, como fez o juiz, no impacto naquele caso e naquela pessoa, ou o humor racista impacta o sentimento de honra de toda a comunidade negra? O segundo caso também levanta algumas questões importantes. A primeira delas é a seguinte: que sentido nós devemos dar ao princípio constitucional da igualdade? Nós devemos analisar esse princípio como uma exigência de tratamento simétrico, como fez o juiz, porque ele argumentou o seguinte: o racismo não existe no Brasil, a raça não tem relevância no Brasil, na verdade, são políticas de ações afirmativas que estão promovendo a racialização do país. Então, como a raça não tem relevância, negros e brancos estão exatamente na mesma situação. O juiz argumentou, bem, qual é o propósito do vestibular? Selecionar os melhores candidatos. Há alguma relação entre a raça e a inteligência dos indivíduos? Não. Então, ações afirmativas são ilegais. Além de serem ilegais, além de violar a exigência de justiça simétrica, ela promove um mal ainda maior, que é, segundo ele, promover a ideia de que a raça tem relevância no Brasil. Bem, este caso coloca ainda uma segunda questão. Nós devemos interpretar a igualdade como algo que diz respeito a indivíduos, então é este indivíduo específico, ou a igualdade tem como objetivo promover a emancipação de grupos tradicionalmente discriminados. Eu publiquei recentemente uma obra que se chama Pensando como um Negro, Ensaio de Hermenêutica Jurídica. E eu resolvi escrever essa obra porque, em primeiro lugar, para responder essas questões. E segundo, porque nenhum livro que eu li no Brasil, durante toda a minha formação acadêmica, nenhum livro sobre interpretação constitucional jamais pôs a questão: qual é a relevância da raça no processo de interpretação jurídica? A interpretação constitucional
deve ter o propósito de promover a reforma social, no caso, a igualdade entre negros e brancos? Eu começo este livro fazendo a seguinte afirmação: eu sou um jurista negro e eu penso como um negro. E eu me disponho, portanto, a demonstrar o que significa pensar como um negro. Uma pessoa poderia ler o título do livro e pensar, mas isso é uma defesa do essencialismo. Este autor está implicando logo no título que pessoas brancas e pessoas negras são essencialmente diferentes e que elas têm percepções de que a raça tem uma influência direta na forma como uma pessoa deve interpretar o direito. É exatamente isso que eu estou dizendo. Eu não estou dizendo que não é todas as pessoas brancas interpretam o direito dessa maneira porque elas são brancas. Eu estou dizendo que muitos juristas brancos interpretam a norma que define o crime de injúria racial, a norma, não é, o princípio constitucional da igualdade, a partir de uma perspectiva específica. E que perspectiva é essa? O lugar no qual eles e elas ocupam dentro da hierarquia presente na sociedade brasileira. Então, o problema que eu coloco no livro é: nós realmente podemos interpretar o direito de maneira neutra e objetiva? Porque essa é uma das alegações dos juízes nesses dois casos. O juiz que afirmou que ações afirmativas são inconstitucionais, além de dizer que igualdade significa igualdade de tratamento, afirmou também que o direito deve ser neutro em relação à questão racial. Como nós podemos produzir justiça social sendo neutros em relação à questão racial? Isso é possível na sociedade mais racialmente desigual do planeta Terra? Na sociedade que mais mata negros em todo o planeta Terra? Bem, pensar como um negro, é exatamente esse o convite que eu faço na minha obra, significa pensar o direito, e especificamente o princípio da igualdade, como um princípio que tem um propósito fundamental. E este propósito é a emancipação dos grupos tradicionalmente discriminados. O caríssimo juiz André Nicoletti poderia dizer: professor Adilson, mas calma, de que forma o tratamento, essa concepção de igualdade, ajudará a pessoa negra no processo penal? Ela também, veja, eu não estou dizendo que a igualdade como tratamento simétrico não tenha um caráter emancipador. No direito penal, ela tem um caráter profundamente emancipador. Porque o que se espera no direito penal é exatamente a igualdade de tratamento. Então, e essa igualdade de tratamento não existe exatamente em função dos estereótipos raciais. Porque na sociedade brasileira, negros não têm o mesmo nível de respeitabilidade social que pessoas brancas têm. Então, como negros não têm o mesmo nível de respeitabilidade, nós não temos também, não é, o mesmo tipo de tratamento no direito penal. Agora, quando nós estamos discutindo a constitucionalidade de medidas distributivas que beneficiam grupos minoritários, ou a ideia
de justiça simétrica é inadequada, porque uma política pública distributiva procura corrigir processos de exclusão social. Então, nós temos que olhar, nós temos que levar em consideração a ideia de justiça histórica, do racismo estrutural, do racismo recreativo, do racismo interseccional. E, além de tudo, como afirmou o colega André Nicoliti, nós devemos estar atentos a algo muito importante. O ordenamento jurídico brasileiro tem um sistema protetivo de direitos. Ou seja, esse sistema protetivo de direitos tem um objetivo central: atenuar as disparidades entre grupos sociais. E é por isso que, ao lado da proposta de uma hermenêutica negra, ou seja, uma hermenêutica comprometida com a emancipação de grupos tradicionalmente discriminados, eu também propus, escrevi uma obra recente que se chama Tratado de Direito Antidiscriminatório, no qual eu procuro sistematizar princípios, parâmetros para a efetividade do sistema protetivo de direitos presente no nosso ordenamento jurídico. Então, de que forma nós devemos interpretar o direito? O direito deve ser interpretado a partir de um ponto de vista, emancipatório. Então, quando eu sou um juiz, negro, branco, asiático ou indígena, e eu estou analisando uma decisão dessa natureza, um caso de injúria racial, um caso no qual a injúria se manifesta por meio do humor hostil, eu devo me perguntar, não se houve ou não uma ideia, eu devo me perguntar qual é o impacto do humor na vida das pessoas. Qual é o impacto do humor hostil na respeitabilidade, na honra coletiva de pessoas negras? Porque incidentes como esse não ocorrem uma, duas ou três vezes, na vida de uma pessoa. Quando eu era adolescente, quando eu era criança, qual era um dos programas, e também adolescente, mais populares? Os Trapalhões. Qual foi a minha experiência, durante todo esse período? Eu chegava na segunda-feira na escola e vinham os alunos brancos, alunos e alunas brancas me tripudiar com as piadas que eles tinham aprendido com o senhor Renato Aragão na noite anterior. E essas piadas eram a expressão máxima da degradação humana, da degradação da população negra. Então, essas piadas contadas, veiculadas, em um dos programas de maior audiência da televisão brasileira, ensinou gerações e gerações de brasileiros que negros, que asiáticos, que indígenas não merecem o mesmo nível de respeitabilidade social que pessoas brancas têm. E o que ocorre quando pessoas introjetam essa ideia de que negros não merecem o mesmo nível de respeitabilidade social? A polícia vai discriminar, o Ministério Público vai discriminar, o juiz vai discriminar, o empregador vai discriminar. Então, isso afetará não apenas a honra da pessoa, mas a vida material dos indivíduos. Isso impedirá a inserção das pessoas no mercado de trabalho, Impedirá você desenvolver, eu já estou acabando, a ideia de que você é um sujeito capaz. Porque
o que ocorre quando a sociedade está lhe dizendo o tempo inteiro que você não é um sujeito, que você é um sujeito inferior, que você não merece respeito? E uma reflexão importante. Qual é a função dessa coisa que nós inventamos, que se chama direitos? Os direitos são mecanismos disponíveis para nós alcançarmos objetivos pessoais e coletivos. Direitos são poder de ação. Quando eu gozo de respeitabilidade social, eu posso me afirmar como um ator social competente. Quando eu não tenho esse nível de respeitabilidade social, o que eu aprendo? O desamparo aprendido, que eu nunca terei respeitabilidade. O que o desamparo aprendido mostra, afirma, como argumentam os psicólogos sociais, eles produzem estresse emocional. E estresse emocional produz doenças mentais. E é por isso que pessoas negras são as que mais suicidam no Brasil. Especialmente homens negros e especialmente homens negros homossexuais. Então, repito, a pergunta feita pelo colega André Nicoliti. Qual é a função do direito? O direito tem uma função civilizacional. Sem ele, nós não podemos nunca ser uma nação. E nós só seremos uma nação quando tivermos justiça racial. Muito obrigado. Professor Adilson Moreira, muito obrigado pela sua linda fala, uma fala densa, uma fala bastante impactante, porque o senhor, em tudo que escreve, e nas vezes que já o ouvi falar, fala exatamente aquilo ou sobre aquilo que está escondido. Está escondido porque nós mesmos escondemos, varremos para debaixo do confortável tapete. Está escondido porque não somos treinados a ouvir, escutar e realizar as coisas. Está escondido porque a tradição conservadora no Brasil, que se abate sobre a classe média, é uma tradição que retém as informações que não interessam à desestabilização, ao desequilíbrio do seu posicionamento majoritário. Então, quando a gente escuta as suas falas, é realmente um desvelar. O senhor desvela os preconceitos. E uma das coisas talvez mais relevantes, a meu sentir, nos livros que o senhor escreve, é justamente a crítica ao caso concreto, a crítica objetiva àquilo que nós vemos todos os dias, inclusive as decisões judiciais. Porque há uma fala tradicional na justiça de que a decisão judicial você não critica, não questiona, você cumpre. Mas no plano da academia, e essa é, na verdade, a função da escola da magistratura, também ter uma seara acadêmica, é importante que nós critiquemos, não no sentido destrutivo, mas no sentido do desvelamento às decisões judiciais. Então, é extremamente relevante o grupo de pesquisa pesquisar aquilo que os nossos tribunais estão fazendo, e precisamos ter professores como o senhor que têm essa visão crítica, inclusive uma visão crítica guarda-chuva, porque a sua pesquisa para os seus inscritos é uma pesquisa muito ampla a nível de Brasil, o que também é relevante porque nós somos vários Brasis, na verdade. E quando o André diz muito bem, né, citando Machado, que o alferes matou o homem, né, isso é uma verdade muito grande, e a gente pode parafrasear o Machado dizendo que o preconceito mata também todos os direitos fundamentais. Né? A gente não consegue garantizar direitos fundamentais
só por conta do preconceito. E é preciso desnudar os preconceitos, os estigmas e os estereótipos. Eu lhe agradeço mais uma vez a presença e espero tê-lo de novo conosco várias e várias vezes. Eu queria, então, por fim, last but not least, passar a palavra à querida defensora pública do Estado do Rio de Janeiro, doutora Lívia Cáceres. Eu digo querida porque ela tem um compromisso, uma comprometida parceria comigo. Em vários momentos nós estivemos irmanadas, nem sempre lado a lado, ombreadas, mas pela maneira de pensar, e a doutora Lívia nos ajudou, porque a Defensoria Pública é uma instituição absolutamente fundamental para que se garanta esses direitos essenciais à igualdade ou ao igualamento dos desiguais, e a Defensora Pública Lívia Cáceres tem essa capacidade de mobilizar pessoas assim como ela fez quando começamos a fazer os casamentos de casais de mesmo sexo. Ela esteve à frente dessa política, ela esteve também à frente de políticas de subregistro, à frente de políticas agora de requalificação de nome e gênero de pessoas trans. Então, é com muito orgulho que eu chamo a Lívia de minha amiga, porque nós temos um compromisso mais do que intelectual, eu acho que nós temos um compromisso de almas. Lívia, a palavra está com você. Doutora Gáulia, que generosidade as suas palavras. Eu estou muito, muito feliz em compartilhar com vocês essa mesa, esse painel, essa aula magna. E eu queria agradecer na sua pessoa o convite para estar aqui e saudar essa nova gestão, essa nova diretoria-geral da Emerge. Eu tenho certeza que o seu pioneirismo, que é notório no campo do acesso à justiça, também vai se refletir na Escola da Magistratura. Não tenho a menor dúvida de que a sua marca, mais uma vez, vai estar presente, como está se fazendo muito evidente aqui na noite de hoje, na transgressão, vamos dizer assim, no melhor sentido, desses saberes tradicionais, ultrapassados, que muitas vezes congelam esses jovens profissionais do direito numa visão extremamente conservadora, muito defasada, e que vai nos aprisionar aí numa ideia de direito que não atende às necessidades reais da população fluminense. E eu tenho certeza que isso vai ser uma toada aqui da escola nesses próximos anos, nesses próximos meses, como a característica do trabalho da doutora Gáulia em todos os espaços. Sinta-se abraçada à distância, virtualmente. Essa amizade é muito recíproca. É um orgulho para mim estar aqui ao seu lado, ao lado desses colegas maravilhosos que me antecederam nas falas. Eu já antecipo que me senti muito contemplada com cada um dos painelistas, cada uma das palestras. E vou ser breve aqui, porque acho que sobrou pouca coisa para abordar na noite de hoje, mas eu queria trazer algumas ideias que têm me inspirado, que têm me movido e que eu acho válido compartilhar com os estudantes, os profissionais que estão nos assistindo, nos prestigiando. Estou vendo aqui que tem mais de 200 pessoas assistindo. É uma grande honra poder falar para esse público da Emerge e participar do Fórum Permanente também. Eu queria agradecer ao colega Nicolite, à colega Lívia Vaz, que não está aqui ainda, não está aqui presente, teve um outro compromisso, mas registrar o agradecimento por podermos compartilhar essas ideias, compartilhar as discussões e caminharmos lado a lado rumo a uma nova perspectiva sobre as ciências jurídicas, né? Acho que é um desafio nosso, é uma responsabilidade muito grande para nós, profissionais negros, que estamos nas instituições ou no meio acadêmico, transformar esse cenário, mas a gente não conseguiria fazer isso sem aliados, aliadas, como as magistradas que estão aqui prestigiando a noite de hoje, né? É imprescindível que todos e todas realmente
estejam mobilizados na luta antirracista, na transformação desse panorama do direito, que é um panorama que eu vou chamar aqui hoje de cegueira da cor, né? Existem muitos paradigmas possíveis para a gente tratar de direito e relações raciais. O paradigma da cegueira da cor, ou color blindness, ele vem muito inspirado no direito norte-americano, nos estudos sobre relações raciais nos Estados Unidos, e eu queria deixar como sugestão de leitura para os nossos estudantes um livro que eu considero pioneiro aqui no Brasil, que é o livro da professora Dora Lúcia de Lima Bertulho, Direito e Relações Raciais, uma introdução crítica ao racismo. Esse é um livro da década de 80 e é a dissertação de mestrado da professora Dora, que também nos acompanha lá, felizmente, na Comissão de Juristas da Câmara dos Deputados. Então, a professora Dora é realmente uma intelectual que abriu os caminhos para essa discussão no país. Ao lado de Eunice Prudente, na USP, Dora Lúcia de Lima Bertulho é uma literatura fundamental para qualquer profissional, estudante, que queira se aventurar aí no tema das relações raciais e do direito. Então, eu vou usar um pouquinho, muito rapidamente, dessas ideias que a professora Dora desenhou na sua obra, que eu considero fundamentais, e em seguida eu vou me permitir traçar alguns comentários sobre um instrumento que todos devem ter acompanhado, a Convenção Interamericana contra o Racismo, que foi recentemente votado no Parlamento Brasileiro, e eu acho que também tem o potencial de ser um marco no nosso ordenamento jurídico, na luta antirracista, no combate às inequidades raciais que nós ainda vivemos. Então, iniciando por esse tema, direito e relações raciais, né, como que a gente organiza, teoricamente, esses dois aspectos. Em primeiro lugar, é necessário lembrar, né, o Brasil, qual é a trajetória histórica do Brasil como país moderno em relação às relações raciais. O Brasil, é preciso lembrar, foi o país moderno que contemplou a escravidão por maior período na história, né? Estamos falando de quase 4 séculos, 1500 a 1888, ao menos formalmente, como a doutora Lívia Vaz já falou mais cedo. E esse grande lapso temporal, evidentemente, deixou marcas constitutivas na nossa sociedade, nas nossas instituições, inclusive no direito. E uma dessas marcas constitutivas é a presença das ideologias racistas na apreensão e utilização do direito, né? A forma como o direito opera na prática, não necessariamente de forma explícita, muitas vezes de forma subreptícia, ela está implicada com essas ideologias racistas que, num determinado momento histórico, justificaram o colonialismo e a escravidão e, num período posterior, após a abolição desse regime formal, acabaram acompanhando a condição, a situação jurídica do sujeito negro nessa sociedade. Então, é importante nós partirmos desse ponto, desse pressuposto, de que o próprio direito ele tem um papel de camuflar as diferenças raciais e legitimar as diferenças raciais. Na medida em que o direito, muitas vezes, ele vai encobrir essa discriminação e essa inferiorização dos negros. Nós somos ensinados nos bancos de faculdade sobre o princípio da igualdade formal, da igualdade material, e somos levados a entender que emana da norma jurídica a justiça, a ética, naturalmente, e não nos questionamos sobre esse papel naturalizador da inferiorização dos negros, tal como se fosse inata, fosse justa, fosse natural a condição de inferioridade de um sujeito negro, por exemplo, aquele réu, aquele adolescente que adentra o prédio de um tribunal,
algemado nos pés e nas mãos, como muitas vezes eu já vi. Tenho certeza que todos os meus colegas aqui já viram, muitas vezes descalço para comparecer a uma audiência, seja na socioeducação, seja uma audiência criminal. Então, toda aquela atmosfera de juridicidade, né, seja a atmosfera arquitetônica mesmo do prédio de um tribunal, o jogo, a cena em que estamos presentes, defensores, magistrados, promotores, dá uma aura de legitimidade para essa brutalização, essa desumanização do corpo negro, tal como se aquela pessoa merecesse aquele tratamento humilhante, degradante, aquela tortura, aquela submissão a qual ela está condenada nessas situações sociais. Então, o direito tem, sim, muito ao contrário do que nós somos ensinados nos nossos bancos de faculdade, um papel de simulador das diferenças raciais. E esse papel de simulador, obviamente, é um papel que vai levar à perpetuação dessas diferenças raciais enquanto nós não formos capazes de romper com esse papel. Então, a dogmática jurídica, ela é um verdadeiro obstáculo ao questionamento das situações de fato que vão ser reguladas pela legalidade. Se nós, como operadores e cientistas do direito, não fizermos um esforço, ao contrário, né, um esforço de nos despir desse conhecimento dogmático, da suposta neutralidade do direito e do Estado, nós não seremos capazes de enxergar, como o professor Adilson colocou, cada um desses mecanismos de naturalização e de hierarquização que estão presentes no cotidiano da operação jurídica, das instituições jurídicas. Então, nós precisamos entender mesmo como o direito é um instrumento assegurador de privilégios, é um instrumento, muitas vezes, a serviço do poder político e econômico dessa branquitude que foi, historicamente, se estruturando como a elite política, econômica da nossa sociedade. O direito acaba sendo um instrumento a serviço da perpetuação desses privilégios e dessa situação estratificada da nossa sociedade. Paradoxalmente, a gente, na própria filosofia do direito, transitando por todas as correntes possíveis, seja o justnaturalismo, positivismo, as teorias socialistas, realistas, não abordam em nenhuma medida as relações raciais. Então, é preciso que os próprios intelectuais, nós, não querendo nos arvorar na condição de intelectuais, mas nós, operadores, pessoas que estão buscando pensar o direito aqui na América Latina, na periferia do capitalismo, pessoas que têm suas trajetórias também atravessadas por esse país colonizado, né, entre aspas, esse terceiro mundo que nós habitamos, é preciso que nós tenhamos esse esforço de construir a nossa própria compreensão sobre essa dinâmica racial que permanece presente no momento atual, né? Uma dinâmica que justificou o colonialismo no passado, que legitimou a divisão do mundo, né, em centro e periferia, e legitimou a construção de um sistema mundo capitalista, mas que até hoje continua dando as condições de vida de cada grupo de população mundial, né, e que a gente poderia chamar de colonialidade do poder, como o sociólogo Aníbal Quirrano nomeia. Bom, essa introdução eu acho que era necessária para nós entendermos, né, esse contexto ideológico com o qual as relações raciais acabam sendo tratadas no direito, né? Algo que nós não nos damos conta, não percebemos, caso não haja uma disposição proativa desse operador ou desse estudioso de romper com esse epistemicídio, que também foi colocado muito bem pela professora Lívia Vaz no início da sua exposição, né? Esse epistemicídio que é a imposição de um modo de aprender o mundo, de um modo de entender a história
que nos ensina simplesmente que o negro é a vítima, é o elemento passivo da história, né? É um elemento que sofreu a escravidão, é um elemento que continua sofrendo consequências desse legado escravagista, mas é um modo de compreensão do mundo que despreza o negro como agente de construção da sua própria história e da sua própria trajetória política. Então, é muito importante que nós sejamos capazes, aqui não temos tempo para esgotar, né, esse tema, mas é muito importante que nós sejamos instigados, provocados sempre aqui na escola da magistratura a subverter esses pressupostos coloniais em que o saber jurídico brasileiro está construído. E, nesse sentido, eu já passo aqui para a segunda parte que eu pretendia abordar na nossa aula de hoje, um documento fundamental para o nosso cotidiano das instituições jurídicas e também do próprio conhecimento do direito é a Convenção Interamericana contra o Racismo. E eu queria falar um pouquinho dela a partir da leitura feita por Sueli Carneiro, que é uma das intelectuais mais relevantes do Brasil atual, é uma mulher negra que é fundadora e continua como dirigente do Instituto Guelé 10, uma organização da sociedade civil, né, que está sediada em São Paulo, é uma das mais importantes para o movimento negro brasileiro, tem uma importância histórica imensa. E Sueli Carneiro esteve não só presente, mas construiu uma leitura própria sobre o que ela chamou de a Batalha de Durban. E eu queria trazer um pouquinho aqui para a nossa assistência a trajetória que a Convenção Interamericana contra o Racismo teve de percorrer para poder chegar em 2021 aprovada nas duas casas do nosso Congresso Nacional, com a votação necessária para se tornar uma norma de hierarquia constitucional. Então, o que eu acho muito relevante compartilhar com nossos estudantes? O projeto de decreto legislativo 562 de 2020, que é o projeto que aprova justamente o texto dessa convenção no nosso parlamento, ele ainda tem que ser submetido, né, como defende a doutrina internacionalista, à presidência da República para que haja o depósito da convenção no sistema interamericano. Né? Esse depósito ainda não ocorreu e a gente aguarda na expectativa de que o Brasil finalmente se vincule à Convenção Interamericana. Sem prejuízo disso, já era possível sustentar a sua vigência como costume internacional, é uma possibilidade, quando a gente está diante de tratados internacionais não ratificados, sustentar essa vigência a título de costume. Porém, o que é interessante de ser resgatado aqui na noite de hoje é nós abordarmos qual foi essa trajetória para a aprovação do PDL 562. Aí nós precisamos regredir um pouquinho para os anos 2000, para o início dos anos 2000, e ver a importância do engajamento das organizações negras brasileiras, na pressão das organizações negras brasileiras para que houvesse, na comunidade internacional, uma discussão sobre racismo. Nós temos uma convenção mais antiga, que é a Convenção para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial da ONU, das Nações Unidas, que é uma convenção mais genérica, que está pautada numa ideia de racismo intersubjetivo, uma ideia de racismo como preconceito, uma ideia de racismo ainda vinculada àquela noção da Segunda Guerra Mundial, de um racismo científico, de um racismo que pretendia estabelecer uma cesura biológica entre seres humanos. Então, a CERD, como a gente chama, ainda está muito ligada a esse primeiro paradigma de entendimento do fenômeno racial. Mas, no início dos anos 2000, com esse protagonismo das organizações brasileiras, nós chegamos à terceira conferência de Durban. O que foi a terceira conferência de Durban? Foi a terceira conferência mundial contra o racismo e discriminação racial, a xenofobia e intolerâncias correlatas. Foi realizada em Durban, na África do Sul,
né, envolvendo todos os estados da OEA. E o que Sueli Carneiro destaca sobre esse momento, né, que teve a grande presença dos movimentos negros brasileiros? Foi justamente as contradições que o campo internacional dos direitos humanos mostraram nesse embate que aconteceu, né? Houve uma imensa dificuldade em Durban de se construir consensos da comunidade internacional mínimos entre as nações sobre temas como colonialismo, o racismo, a necessidade de reparação das nações colonizadas pelos anos de exploração, tráfico transatlântico de pessoas e crimes de lesa humanidade como estupro e tortura de milhares de negros e negras em todo o mundo. E essa conferência escancarou mesmo as tensões entre o norte e sul globais, entre Ocidente e Oriente. E foi tão difícil construir um documento final minimamente possível de ser aprovado que as nossas ativistas do Porto de Sueli Carneiro chamam Durban de uma verdadeira batalha, né? Finalmente, uma batalha que foi vencida e levou à aprovação do plano de ação e do programa de ação de Durban, e, em seguida, isso resultaria na aprovação do texto da Convenção Interamericana contra o Racismo. E o que eu gostaria de destacar, para finalizar aqui, eu não quero estender além do meu tempo, é que esse instrumento internacional, ele então atualiza a perspectiva sobre o fenômeno racial para incorporar uma sofisticação muito maior nos instrumentos jurídicos que ele vai adotar, de maneira a justamente enfrentar essas questões subreptícias que estão escamoteadas no nosso sistema jurídico. Por exemplo, com figuras como a discriminação indireta, por exemplo, como o impacto desproporcional de políticas públicas racialmente desiguais, como, por exemplo, o que se chama de discriminação múltipla ou agravada, algo que está muito relacionado à ideia de interseccionalidade construída pelos feminismos negros. Então, nós temos um protagonismo das mulheres negras de toda a América, todo o continente americano, tanto em Durban quanto nos demais encontros que resultaram nessa convenção, construindo conceitos jurídicos extremamente sofisticados que modificaram o paradigma do combate ao racismo, do regime internacional de combate ao racismo. Então, eu acho que hoje nós estamos diante de uma das maiores transformações que o ordenamento jurídico brasileiro pode sofrer em termos de combate ao racismo, né? Precisamos abraçar esse documento, nos apropriar desse documento, levá-lo aos tribunais e ao cotidiano da operação jurídica, da aplicação do direito, para efetivamente sermos capazes de incidir nesses pontos obscuros que muitas vezes nós não nos damos conta que estão operando a perpetuação do racismo, né? Um exemplo, acho, muito claro aqui, que já foi mencionado no dia de hoje, é o exemplo do sistema de justiça criminal, das operações policiais, temas que impactam desproporcionalmente determinados grupos populacionais, determinados grupos raciais, e que muitas vezes nós ficamos presos nos instrumentos genéricos de igualdade formal, igualdade material, nas garantias constitucionais, que não têm a racialização que nós precisaríamos para dar conta desses problemas tão complexos. E, felizmente, temos aí um instrumento que está na porta de entrada do nosso ordenamento jurídico, está prestes a ser validado e entrar em vigor, finalmente, com o status constitucional. E a gente precisa, como operadores do direito, temos essa responsabilidade, eu digo, de honrar os passos daqueles que em Durban construíram esse caminho. Então, eu vou ficando por aqui, vejo que a gente já chegou às 20 horas, agradecendo uma vez mais esse convite maravilhoso. Eu me sinto muito prestigiada e honrada de estar ao lado de figuras tão importantes para o sistema de justiça fluminense, doutora Gaula, doutor Nicolite, todos os demais colegas que me inspiram a minha trajetória.
E eu sou muito grata por poder compartilhar essa jornada com vocês. Muito obrigada. Doutora Lívia, uma vez mais, obrigado por compartilhar seu ideário conosco. A admiração é absolutamente recíproca e eu espero que sigamos juntas ainda desbravando outras fronteiras, novas fronteiras de acesso à justiça, que é o que precisamos desbravar. As suas colocações foram também absolutamente pertinentes quanto à cegueira da cor, a cegueira da falta de acesso das pessoas negras é uma questão também muito pungente, e porque é necessário essa múltipla troca de informações de juristas que estão em lugares tão diferentes. Nós trouxemos uma defensora, uma promotora de justiça, um juiz de direito e um intelectual da academia, advogado. Por que é importante vermos essa diversidade? Porque deveríamos ter trazido ainda mais pessoas, porque quanto mais pessoas trazemos, mais informações nos vêm dos lugares em que essas pessoas estão. A gente enxerga o mundo a partir do lugar onde a gente nasceu e aonde a gente perpetua as nossas ações. Então, é preciso, como num tabuleiro de xadrez, que mudemos de lugares também. E se não podemos fazê-lo por força das profissões que escolhemos, é preciso, então, que estejamos em salas, em compostos, em mesas coletivas como essa, para que ouçamos a diversidade de ideias. E todas essas questões que foram aqui colocadas são extremamente importantes no momento em que atuamos uma legislação, atuamos uma Constituição que é extremamente principiológica, prenhe de cláusulas gerais, né? É uma Constituição e uma legislação que se espraia para os tratados e convenções internacionais, que também não temos o hábito de utilizar nas nossas decisões. Então, a professora Ana Paula sabe disso muito bem, porque ela é especialista em direitos humanos, e a pauta dela são esses tratados e convenções internacionais que nós usamos muito pouco. Então, todas as ideias que a professora Lívia Cáceres trouxe são extremamente relevantes para o nosso dia a dia, não só quando fundamentamos as nossas decisões, não só quando fazemos uma prova de acesso à magistratura, acesso à Defensoria Pública ou acesso ao Ministério Público, como também, como disse o André no início da fala dele, é importante a formação daquilo que virá depois. Então, que juiz eu quero ser, que defensor eu quero ser, que advogado eu quero ser, que promotor de justiça eu quero ser. Né? E quanto mais ele enxergar, melhor será o lugar de onde farei essas opções, porque as opções também dependem do conhecimento. Eu quero agradecer demais a presença de vocês, professora Adilson, André Nicoliti, meu colega querido, defensora Lívia Cáceres, e eu agradeço também, já agora em absência, a presença da Lívia Vaz, que teve realmente que se retirar, porque teve um outro compromisso. E eu queria terminar esse nosso encontro, mais uma vez citando o Edgar Morin, que é uma inspiração, eu acho que para todos nós que estamos na área pedagógica. Ele diz, com uma atualidade absolutamente inacreditável: o momento de hoje é trágico, mas sempre penso que algo de inesperado pode acontecer e mudar a realidade. Cabe à juventude fortalecer o espírito de resistência. Aproveitei a minha para fortalecer a minha formação, lendo Rousseau, Dostoiévski, Montaigne, Pascoal. Para ir ao cinema, ver filmes admiráveis, ouvir música, ler poesia, ler literatura. Tudo isso me acompanhou durante a vida e me deu prazer de viver. É importante aproveitar esse momento, o momento da pandemia, o momento pós-pandemia que não chega, para se cultivar, para cultivar a fraternidade, a solidariedade, a amizade e o amor. O mundo depende de que a juventude
tenha ou não consciência do que está em jogo no presente e no futuro. Eu quero, mais uma vez, agradecer, e agora agradecer, inclusive, a nossa equipe da Escola de Magistratura, que possibilitou essa realização da aula magna, a secretária-geral, que está aqui conosco, ao Departamento de Comunicação Institucional da EMERGE, na pessoa do Francisco Budal. Bem-vinda de volta, Lívia Vaz. Ao pessoal da Tecnologia da Informação, o diretor Alexandre Nascimento, a Fernanda, a equipe do André de Jesus, a todos e todas que enobreceram esse espaço virtual da imagem, da EMERGE, com as suas forças profissionais e com as suas presenças. Obrigado a todos, alunos e alunas, professores e professoras, e espero vê-los todos aqui outra vez. Uma boa noite e fiquem bem.